programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nessa edição. A gente precisa acreditar que é possível viver num mundo melhor, de transformar nossa realidade, viver em um mundo onde que nossos direitos sejam garantidos, onde a gente possa se expressar de uma maneira mais livre, onde que todo mundo tenha direito à educação, a ter alimentação, a ter segurança, a ter saúde. E isso é o que nos motiva. Agora com o Brasil, mais uma vez, vai ser gerido, administrado pelo presidente Lula. É uma perspectiva de uma educação mais inclusiva, pública, laica. Políticas públicas inclusivas, sociais, que fizeram parte durante os 8 anos do governo do presidente Lula, com certeza retornarão. E essa busca da redução da inflação, de baratear a vida da pessoa também, isso vai estar em mente também. Toda a desobediência ao Plano Estadual de Educação, como nós vemos nos projetos que não tem nenhuma previsão no Plano Estadual de Educação, isso impacta na vida da escola por gerações. As notícias do programa Roda de Conversa. Laura, a gente convidou você para vir aqui no programa porque a gente queria falar um pouco sobre a questão da violência que rodam as redes, né? Como é que funciona e como é que a gente combate nas redes as pessoas que tentam disseminar ou disseminam, né? Não tentam, disseminam ódio, violência. É bem estranho pensar que os ataques que eu venho sofrendo e que eu sofro desde que eu comecei o canal, na realidade, assim. É um programa onde que eu falo de política e eu tenho isso em todas as redes. Seja no Instagram, no YouTube, na Twitch. E nessas redes sociais, a gente fala sobre política de uma maneira mais fácil, mais simplificada, partindo da minha realidade, do lugar onde que eu vi. E é muito estranho, né, Denise? Porque a gente está vivendo um momento de ódio em que o ódio é uma plataforma política muito efetiva. O ódio e o medo. Então, isso mobiliza muito. Então, quando as pessoas falam, é muito fácil você convencer que uma pessoa é sua inimiga. Você aponta tudo que as pessoas são contra a esse grupo. Então, você fala, você tem medo que você perca a sua família? Quem é contra a sua família é determinado grupo político, né? E aí começa a jogar com essas mentiras. E esse discurso, ele é muito forte, porque além dele mobilizar o ódio das pessoas, eles fazem as pessoas pararem de perceber o que realmente está acontecendo e o que realmente é importante. O preço da cesta básica, o preço dos alimentos, o fato de que na educação básica, pública, os professores recebem mal, os professores não têm uma grande estrutura para poder cuidar desses alunos, receberem esses alunos. Quantas vezes eu, fruto de escola pública, não tive que lidar com goteira dentro de sala de aula e professor tendo que levar canetão, porque não tinha canetão para o professor trabalhar na sala de aula. E agora esses professores estão sendo colocados como inimigos, Denise, como terror. Então, o que tem acontecido comigo nas redes é um reflexo de uma política que está sendo adotada a nível nacional, com vários grupos. E a educação tem sido a principal vítima, sabe? Enquanto as pessoas estão concentradas em mentiras, acaba deixando de olhar para a realidade. Como é que você percebe hoje o jovem, o envolvimento dele com a política, com as questões sociais? A grande questão para mim é que eu nasci num espaço de militância. Eu sou filha de pai professor. E mesmo assim, durante a minha adolescência, teve um período da minha vida que eu me identifiquei com um discurso que não me representava. Eu me identifiquei com um discurso de direita. Eu dizia, o mundo tá chato, sabe? Eu cresci do lado de Denise, sabe? Tendo ela como referência. E eu adotei esse discurso. E aí eu comecei a me questionar, assim, quando eu vi um colega de sala defendendo a ditadura, me deu um estalo. E eu comecei a entender, eu falei, não, gente, calma, tem alguma coisa errada. Passei a ler esses livros de direita, né, que as pessoas estavam conversando, que meus amigos conversavam tanto. E eu entendi qual que era o grande ponto. O grande ponto era, enquanto a minha geração não tinha tantas pessoas da nossa idade falando sobre política e conversando sobre temas que é normal do nosso cotidiano, a gente tinha ali a direita dando respostas extremamente simples para problemas complexos, mas que davam uma resposta. E a gente não estava conseguindo responder isso, a gente não estava conseguindo conversar com as pessoas da minha geração. Eu vejo que a gente tem avançado muito nisso, falado sobre esses temas, falado sobre essas pautas, de uma maneira muito mais contundente e efetiva, mas, ao mesmo tempo, é complicado, sabe? Porque
existe todo um aparato que faz a gente ser apolítico. De dizer que as coisas vão continuar do mesmo jeito, que o mundo sempre foi assim. E aí a gente pensa que quando a gente não se posiciona, a gente está sendo neutro. Sendo que não existe neutralidade. Tudo é político. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando a gente assiste um jornal, as palavras escolhidas para dar determinadas manchetes é política. Se um jornal escolhe dizer MST invade terras de um produtor, é diferente de dizer, por exemplo, MST ocupa terras improdutivas. Então, as palavras que pra gente é só o dia a dia, ela, na verdade, está cheia de ideologia. Elas expressam o gosto, a vontade e um pensamento de um grupo de pessoas. Então, o que eu vejo hoje é uma maneira da gente estar disputando também o significado das coisas e as pessoas entenderem que tudo é político. E político não é só quem a gente vota ou quando a gente vai votar. Política é estar em sindicato, em movimento social, associação de bairro. Tudo isso é política também. Eu falei que eu cresci ouvindo a Denise, cresci ouvindo Bia, e ter ao meu lado referências de mulheres tão fortes falando sobre política foi importante para mim, porque eu vi que era possível eu fazer. Os ataques que eu recebo hoje, eles me assustam, mas eu sei que quem veio antes de mim, as mulheres que também recebem todo tipo de ataque. Então, eu acho que o que eu tento desempenhar hoje é falar para primeiro, transformar meu microespaço num lugar onde que futuramente as meninas que vão vir depois de mim, elas não precisem de passar o que eu tô passando, e também de dar esperança, sabe? A gente precisa acreditar que é possível viver num mundo melhor, de transformar nossa realidade, de ver um mundo onde que nossos direitos sejam garantidos, onde a gente possa se expressar de uma maneira mais livre, onde que todo mundo tenha direito à educação, a ter alimentação, a ter segurança, a ter saúde. E isso é o que nos motiva, sabe? Eu acho que se não existisse essa chance, não teria o porquê a gente fazer tudo que a gente faz hoje. E é muito bonito que a gente tem conseguido chegar em tantas pessoas, sabe? Lembrando, né, a todos da disputa presidencial mais acirrada da redemocratização, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que alcançou 50,90% dos votos válidos, e Lula voltando pela terceira vez também, é o primeiro presidente que estará governando o Brasil por 3 mandatos. Nesse primeiro momento, o que você gostaria assim, que o Diego trouxesse para a gente em termos de informação? Você que é dirigente sindical, né? Está aí na direção estadual do Sindiúte, mas também está no chão da base, né? É professor, sabe o que está latente aí na base. Nós temos aí uma realidade distinta em Minas Gerais e no Brasil. É uma política que nós combatemos, é uma política privatista, de não valorização dos educadores e da educação, que vai continuar em Minas Gerais, né, no Executivo. Apesar de a gente ter uma importante representação também no Poder Legislativo, né, a deputada Beatriz foi citada, um papel fundamental na comissão e na Casa Legislativa em Defesa da Educação, né, entre outros. E agora com o Brasil, mais uma vez, vai ser gerido, né, administrado pelo presidente Lula, né, uma perspectiva, né, de uma educação mais inclusiva, pública, laica, sem, né, perseguição aos trabalhadores da educação, sem a mordaça que a gente tanto combateu. Então, nós temos aí essa perspectiva em nível nacional. Independentemente da questão dos resultados das eleições, no final de setembro, o governo do Estado mandou, né, o seu projeto de lei sobre o orçamento previsto para o ano de 2023. Né? E nele a gente vê, basicamente, nenhuma alteração em relação ao que estava sendo feito em 2022. Então, ou seja, né, já era um indicativo de uma política em que vai manter a questão da privatização da educação, na tentativa de repassar escolas estaduais ou para as prefeituras ou para empresas privadas. Então, assim, é um trabalho que teremos, e também com a questão da falta de reajuste salarial previsto para o ano que vem. Então, assim, mais um ano em que a categoria da educação não vai ter
né, provavelmente não terá o seu reajuste salarial de acordo com o piso, mesmo porque foi um governo que combateu esse reajuste, né, e conseguiu uma vitória, né, parcial lá na justiça em relação a isso. A Prefeitura encaminhou um projeto de lei, projeto 2202 de 2022, em regime de urgência. O prefeito é o João Marcelo Diegues Pereira, o prefeito de Nova Lima, autorizando o executivo... Vou ler o primeiro artigo aqui, só para vocês compreenderem. Sim. Fica o executivo autorizado a delegar a iniciativa privada por meio de parceria público-privada, mediante prévia licitação, a prestação dos serviços de educação no município, incluídos, mas a eles não limitados, a construção de escolas e creches, manutenção e reforma das escolas já existentes, fornecimento de uniformes e materiais escolares, transporte escolar, fornecimento de recursos humanos de apoio, aquisição, transporte, fornecimento de alimentos e demais insumos necessários ao funcionamento das unidades de ensino. Esse é o primeiro artigo do projeto. Vou explicar o que significa esse projeto, como uma denúncia, inclusive, né? Nós já estamos atuando lá e nós temos lá já uma comissão que participa da negociação lá junto à prefeitura, mas a categoria lá está há anos solicitando a alteração do plano de carreiras do município. E ele sempre é protelado, não é possível agora, demora muito. Mas para uma autorização de parceria público-privada que vai ser paga com recursos do Fundeb, a Prefeitura encaminha um projeto de lei à Câmara em regime de urgência. O projeto está com regime de urgência. Então, por que a gente está tratando disso aqui? Nós já falamos muito sobre parceria público-privada, mas eu quero dialogar especificamente com os trabalhadores da rede municipal de Nova Lima, que são contratados e que trabalham fora da docência, quer dizer, os que trabalham nas atividades de suporte à docência. As profissionais que fazem a limpeza dos serviços gerais, os motoristas, porque a prefeitura tem os motoristas do transporte, e todos que estão envolvidos aí, o pessoal da secretaria, todos esses grupos ocupacionais, porque a prefeitura há muito tempo não faz concurso, lá é PSS, não é concurso de provas e títulos. PSS é o quê? É processo seletivo simplificado, temporário. Essas pessoas vão perder o emprego, gente. Além de ser um crime, pegar o recurso da educação e transferir para a iniciativa privada, e tudo que decorre disso a posteriori, num primeiro momento, as pessoas ficarão desempregadas. Terão que ser contratadas pela empresa, com jornadas de trabalho diferentes, com uma rotatividade altíssima, que é o que a gente vê quando há esse tipo de medida, de parceria público-privada. Porque é isso, gente. É pegar os recursos do Fundeb, que deveriam ser para pagar o piso dos professores do município de Nova Lima, porque lá eles não recebem um piso, para realizar concurso público, para melhorar a estrutura das escolas, e vai entregar para uma empresa cuidar. É isso que vai acontecer, vai entregar para uma empresa cuidar. E não é verdade que a empresa vai trazer mais qualidade para a educação. A empresa, inclusive, são empresas que são fundadas num fundo de quintal, assim, né? A empresa que gere as escolas do Projeto Somar aqui de Belo Horizonte, né, do estado, 2 escolas em Belo Horizonte e uma em Sabará, é uma empresa de Feira de Santana. Eu conversei com uma professora que trabalhou nesse projeto e ela me disse que os gestores, os donos da empresa, moram em Salvador. Fazem reunião com os professores da sacada da varanda do apartamento que moram de frente para a praia. E fazem reunião com os professores. Eles têm uma jornada de trabalho, uma carga de trabalho triplicada do que o professor da escola pública, porque eles têm que preencher 3 diários, um eletrônico, um físico e mais um diário específico da empresa. Não tem representação sindical essas pessoas. Elas não estão representadas pelo Sindiúti, porque o vínculo delas não é mais com o Estado, né? Agora o vínculo é com a empresa. E os meninos que estão nessas escolas dizem que não é projeto somar, não, é projeto subtrair. Porque eles não estão satisfeitos com o que está sendo oferecido, sentem falta, inclusive, de todos os professores efetivos que eram dessas escolas. Tiveram que ser removidos, foram para outro lugar, para outra escola. E lá o medo impera, porque se falar oi, demitido. É
muito se falando sobre a questão aí do RRF, do Regime de Recuperação Fiscal, como é que vai ser agora na Assembleia. Nós vamos falar sobre isso, porque o regime de recuperação fiscal, né, Paulo Henrique, é uma ameaça tremenda a direitos dos servidores. Essa é uma situação que a alternância no governo federal e agora com o presidente Lula, né, ele tem sempre colocado aí uma posição republicana que vai ser parceiro de todos os governadores, independente de qual partido, que vai conversar, dialogar com os prefeitos, né, também, que é onde acontecem as coisas na cidade. Então, a gente tem uma expectativa de que exista outras formas, né, de se discutir a questão da dívida de Minas Gerais, né, e que a gente não tenha que se submeter à nossa soberania, à nossa autonomia, né, ao menos aqui de Minas Gerais, e colocar políticas que vão no caminho, o RRF vai no caminho de facilitar a privatização e a entrega, né, para a iniciativa privada, das prefeituras, que foram planos de governo aqui que o Diego citou, né, o Mãos Dadas, o Projeto Somar, né, e sim, né, um caminho que garanta os meios, né, para que o Estado continue sendo o gestor e o responsável pela educação, que deve continuar pública, laica e de, né, ter qualidade. Fazer essa adesão agora, eu acho que dificilmente até o final do ano seja aprovado na Assembleia em relação a isso, principalmente com essa mudança de áreas, e é muito provável que no próximo governo federal vá refazer essa questão de apoio aos estados, principalmente em negociar as dívidas, né? O que não significa que até isso ser feito, lançado, que o atual governo estadual mantenha a vontade de aderir. Por quê? Por conta das privatizações, que é uma coisa que ele quer. É o desejo dele, ele não consegue fazer isso porque tem que alterar a legislação estadual para poder privatizar a Semicopaz, por exemplo, e aderindo ao regime de recuperação fiscal facilita esse caminho das privatizações. Então, assim, é esperar para ver, né, qual será a proposta, que provavelmente não vai ser essa, que você corta os juros da dívida e paga muito maior depois, né, suspende. Então, assim, eu acredito que deve vir uma proposta melhor para todos os estados brasileiros. Buscar recuperar o nosso país, está sendo tão maltratado nos últimos anos, né? Nós voltamos aí a ter índices de 40 anos atrás, na economia, na saúde, né? Em diversas áreas, na questão da preservação ambiental. Lembrando que o presidente, o Poder Executivo, tem um poder muito grande, mas que ele não comanda sozinho, vai ser um governo de coalizão. Esse espírito está imbuído, né, de respeitar todas as pessoas, toda a diversidade, né, e de ser generoso aí com todas as posições que existem no nosso país. E uma coisa importante também, que a gente tem que pensar em termos da questão da economia brasileira, é que a gente já teve a experiência, né, de 8 anos de governo Lula. A imagem que o Brasil tinha lá fora era uma imagem forte, da qual conseguia, sim, trazer investimentos para o Brasil e também o respeito às instituições brasileiras, coisa que não aconteceu nos últimos 4 anos, né? Então, o investidor externo, quando tem um presidente que questiona as instituições, isso eu estou falando do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Questionando STF, TSE e tudo aí vai, o investidor fica apreensivo, porque não sabe no que vai poder investir, como é que aquele país vai funcionar. Então, essa imagem sendo resgatada, isso com certeza vai trazer mais investimentos externos para o Brasil. A questão do social, né? A inclusão novamente do povo dentro do orçamento, tá? Onde haverão políticas públicas que incluam a sociedade dentro do orçamento. Isso vai fazer com que a economia realmente vai voltar, vai dar oportunidade para as pessoas. As pessoas vão ter dinheiro, vão ter alguma renda, né? Então, com certeza vai diminuir a questão das pessoas que estão passando fome, em situação de miséria. E também com a questão dos preços dos alimentos também, né? Que não adianta só a gente dar uma renda para a pessoa, fazer com que a pessoa retorne ao trabalho, gere emprego, se o preço da comida, né, continuar alta, né? Porque, ok, vamos falar assim, o preço a inflação, o preço do leite diminuiu um pouco, mas só que o preço ainda está alto. Políticas públicas inclusivas, sociais, que fizeram parte durante
os 8 anos do governo do presidente Lula, com certeza retornarão. E essa busca da redução da inflação, de baratear a vida da pessoa também, isso vai estar em mente também. As notícias que vêm da Assembleia Legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 3.399 de 2021, de autoria do governador do Estado para a educação básica. Essa audiência é a oportunidade do governo esclarecer por que ele quer extinguir quase mais de 6 mil cargos, por que o governo quer retirar da carreira do professor da educação básica o nível de doutorado. Né? Esse projeto de lei já tem um tempo que está aqui na casa e a audiência proposta era exatamente para que nós pudéssemos obter esses esclarecimentos. Então, acho que o governo perde uma oportunidade importante do diálogo e nos deixa livres para que nós possamos concluir o que nós quisermos, porque, diante da ausência de qualquer representante do governo, o que nós podemos concluir é que o projeto tem, sim, os problemas que nós já havíamos denunciado. E, como o governo não quer assumir para si o desgaste dos problemas, ele se ausenta da discussão. Quando a gente pega a mensagem do governador que precede ao projeto de lei, a gente vê lá, se não me engano, no segundo parágrafo, a finalidade do projeto, né, que diz assim, né, que o projeto de lei fortalece o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, disciplinado pela Lei número 20.010, de 5 de janeiro de 2012. Nesse sentido, o projeto visa ampliar as equipes profissionais de educação de modo a atender a demanda e fomentar a oferta de vagas nos colégios Tiradentes da Polícia Militar. Ok, esse é o objetivo do projeto, né? Mas qual que é o custo desse fortalecimento do sistema de ensino da Polícia Militar? Como a deputada disse aqui, é a retirada de cargos da educação básica, da Secretaria de Educação, para poder fortalecer o sistema de ensino da Polícia Militar. Então, aqui fica parecendo que, talvez, não, essa parte política não é muito a minha área, mas assim, fica parecendo uma provocação para um embate entre categorias, tá? de colocar os professores, os educadores da educação da Secretaria Estadual contra os servidores da Polícia Militar, né? Porque vai criar na Polícia Militar retirando da Secretaria de Educação. Mas a questão não é essa, né? A questão que dá fazer a criação, a extensão, e na situação que está a educação hoje no Estado, com inúmeros servidores, a maioria, mais de 50% dos servidores são contratados, né, tem contrato precário, né, a questão do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação sobre a valorização da carreira, né, também visa também a questão da redução do número de cargos contratados, privilegiando o concurso público, coisa que não vem acontecendo. Né, a gente tem nomeações sendo feitas devido à luta do Sindiúti nesses últimos anos, né? Lembrando que, ainda assim, a maior parte das nomeações foram feitas nos anos de 2017 e 2018, né? do total que já foram nomeados do concurso de 2017. Então, ele está criando 5.400 cargos e retirando 7.300 cargos do total, mas sendo que, desse total, a maioria, 6.900 cargos, são da Secretaria Estadual de Educação. Né? Então, uma questão, ele poderia pensar em uma outra forma de estar ampliando e fortalecendo esse sistema de ensino da Polícia Militar sem afetar a Secretaria, o quadro da Secretaria de Educação. O que a gente pega de tudo isso é, nitidamente, um projeto para destruição, privatização da educação pública sendo feita a conta-gotas, mas, conta-gotas, assim, são projetos aqui e ali, mas de forma de tentar pressionar a aprovação, seja aqui dentro da Assembleia, como nas câmaras municipais, como foi no caso do projeto Mãos Dadas, e na distribuição, né, do Topa Tudo por Dinheiro, que foi feito no projeto Mãos Dadas, né, porque no primeiro ano quase nada foi aprovado, de repente apareceu o dinheiro que começou a pressionar as prefeituras: eu te dou mais dinheiro, tendo prefeitura como São Joaquim de Bicas, que vai receber quase um orçamento só para poder aceitar. Então, sabe que esses projetos não têm apoio nem popular, mas
tem que fazer esse leilão com dinheiro público para pressionar essas questões ou fazer pressão, tentar pressionar os deputados com urgência no projeto para aprovação de um projeto que culmina com a destruição da educação pública. Nós tivemos já 2 declarações de inconstitucionalidade da legislação que versa sobre contratação, 2 no STF e 1 no Tribunal de Justiça. Minas Gerais tem um número excessivo de contratos precários de trabalho e, por isso, a nossa reivindicação histórica de realização de concursos públicos de provas e títulos estão sempre nas nossas pautas de reivindicação. Então, nós estamos dizendo que o STF já disse 2 vezes que é inconstitucional a forma como o governo do Estado trata o processo de contratação. Nós temos um percentual maior de contratados no Estado, em detrimento dos que fizeram concurso público. Então, isso precisa estar bem colocado no cenário. Tivemos também uma 3ª declaração de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça. E o Estado foi até o STF na última decisão e pediu uma modulação de efeitos que foi atendida pelo STF, que modulou os efeitos por 24 meses, a partir da conclusão do mérito da arguição, que o Estado vai ter, então, um prazo de 24 meses, que eram de 12, passou a ser 24, para regularizar a situação no Estado em relação à realização de concursos públicos de provas e títulos. Então, é inoportuno, na nossa opinião, esse projeto de lei encaminhado à Casa e à Casa Legislativa, que vai exatamente na contramão do que o mandamento constitucional prevê, que é concursos públicos e criação, por consequência, criação de novos cargos. Então, este projeto vai na contramão disso. Ao contrário do que deveria ser feito, o Estado está diminuindo e retirando os cargos que já existem. Os impactos que esse projeto de lei traz para a nossa categoria é um impacto que tem várias outras consequências. E todas as vezes que a gente discute os projetos aqui na Comissão de Educação, que nós temos a oportunidade de debater e de perguntar e de questionar a respeito desses projetos, a gente sempre diz que toda política educacional feita ou não feita, toda a desobediência ao Plano Estadual de Educação, como nós vemos nos projetos que não tem nenhuma previsão no Plano Estadual de Educação, nem projetos, nem extinção de cargos, muito menos. Isso impacta na vida da escola por gerações. O nosso objetivo era debater os impactos. É claro que nós queríamos o debate com a presença do governo do Estado, mas o governo do Estado, nem Secretaria de Estado da Educação e nem CEPLAG acharam relevante o debate e, portanto, não encaminharam nenhum representante para trazer os esclarecimentos. Porque o governo não vem à audiência, mas segue nos corredores tentando pressionar pela tramitação dos projetos de interesse dele. E eu vi esse projeto sofrer pressão para que iniciasse a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Então, todos os colegas parlamentares têm estudos, dados, não é, para, quando o governo quiser pressionar novamente para a tramitação do projeto, nós entendermos, né, que esse projeto traz impactos e consequências graves para a educação básica, como demissão, como acúmulo, né, de atividades já desenvolvidas por quem está na escola, fechamento de postos de trabalho, não é? A oportunidade que o governo deveria ter aproveitado de trazer o diálogo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, conforme foi convidado. Até a próxima semana!